Doutor Celso, um abraço, boa noite. Seja bem-vindo aqui à NN e ao NN Play. Boa noite a todos da NN Play, pessoal aqui da bancada. É um desafio, né? Gigantesco, porque é uma coisa que eu gosto primeiro, né? Então, assim, pode até errar, mas dizer que não tem a paixão né? Tem muito. E assim, fazer o futebol no Asa, e eu acho que na maioria dos clubes, mas no Asa principalmente, a paixão é muito grande da torcida, de tudo. É uma coisa que muitas vezes as pessoas mudam, até acaba a amizade, tá vacina, não vacina, o Covid, o Bolsonaro ou Lula, é a coisa do Asa. Muitas vezes até a amizade se acaba por conta de... E assim, quando o Rogério convidou, pra mim, acaba não sendo um convite, porque quando a gente tem consideração e agradecimento, isso pesa muito. E aí, quando ele falou, me chamou na segunda-feira, eu tava sabendo de nada, eu tinha ido pro jogo lá de Patos, voltei super triste, voltei inclusive com o Chalupa conversando no carro, que a gente voltou e conversando, poxa, que negócio e tal, e a gente quase bateu na trave nessa, e você que participou de dentro, você vai pensando, né, e que se tivesse sido desse jeito, e se tivesse sido daquilo, e como é que a gente poderia ver, mas sempre numa perspectiva de dar ideia para que o Rogério e a equipe dele, que sempre trabalharam, né, tiveram trabalhando nesse período muito bem, continuasse e desse um gás mesmo, porque eles estão fazendo um extracampo fantástico, ele tem que reconhecer, e tem que ser reconhecido pela torcida, né? O que tá faltando agora é a cereja do bolo dos resultados do futebol. E aí vem aquela parte também, por que tá acontecendo as coisas fora? Porque tá agindo com muita responsabilidade. Então isso é uma coisa que a gente foi a mesma filosofia que nós adotamos em final de 2007. Agir com responsabilidade. Fazer o que a gente pode. E à medida que as coisas forem melhorando, a gente vai melhorando também. Vai melhorando o time, vai melhorando o entorno, vai profissionalizando mais as ações, né? Ontem eu estava saindo da outra emissora, que aí eu disse, Milano, fala uma coisa, me faz uma divisão lá, porque eu não tenho condição de ir para todos ao mesmo tempo, eu tenho que ir fazendo isso. Não, pode deixar, eu falo com o pessoal para ninguém ficar com raiva, não é prioridade ou preferência para ninguém. Ao contrário, eu sou um cara que tranquilo, conversa com todo mundo, toda parte que tiver necessidade, dando caixa o tempo, vamos lá e conversa. E aí, eu tava ouvindo vocês falando, né, da parte do profissionalismo, daquela pessoa do futebol e tudo. Cara, isso é um grande sonho que a gente tinha desde quando a gente entrou desde a Série C pra Série B e tudo. Só que, muitas vezes você esbarra no tão famigerado custeio. Naquele orçamento que é tão apertado, que assim, eu vou fazer uma coisa pra você, eu vou dizer abertamente. Se for pra trazer uma pessoa de futebol, que a gente tenha necessidade, mas no momento a gente vai tentar dar resposta, eu tenho uma equipe... O pessoal vai trabalhar, não só a gente, a comissão que vier, eu sei que ela vai distribuir. Primeiro porque a gente vai vender a ideia de que, se eu sou um médico, eu digo lá pra minha equipe de médico, eu só jogo com um time bom. Não tem time ruim que ganhe jogo, só ganha time bom. Então, se eu tenho uma opção de escolha, eu só vou estar com você. Se você for bom, eu falo a minha equipe. Se não der, poxa, muito obrigado, continua uma amiga, eu vou puxar. Por quê? Porque eu que tô comandando o capitania, o seu nome, a mesma coisa é de um cara que vem comandar o time desse. Então ele também vai ter essa ideia, lógico, ele não vai trazer um cara que não vai render. E eu faço a você uma coisa aqui, se for entre uma pessoa dessa, neste momento, não dizendo que não tem necessidade, eu não sou louco em dizer que não, inclusive eu fiquei conversando com ele há muito tempo, na segunda-feira exatamente sobre isso, eu acho que ele vai dizer lá, ô Rogério, tu falou com o povo da Novo Nordeste antes, né? Do que tu falou comigo na segunda, que a gente tava exatamente conversando sobre isso. E eu, pensando nas colocações que ele disse, não, nesse momento eu vou fazer o seguinte, todo mundo fala muito na base. A base precisa de um investimento muito grande. A gente já teve uma empresa que tocou a base, a gente viu quanto deu de resultado e foi promissor. Não para quem estava investindo, mas para quem estava do Asa, o retorno foi muito bom. Por quê? Porque a gente teve jogador de uma qualidade muito acima dos que vieram, que aí foram trabalhados, tal, não foram jogados na fogueira lá, não, foi trabalhado, passou 1 ano, 2, frequentando profissional, tudo, quando estavam preparados, vamos botar, começou a botar, se encaixou, ficou num custo muito mais baixo do que os que vieram, e dando resposta. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que retomar, e ele disse, não, senhor, isso é verdade. Então hoje eu faço assim, até pra gente dar uma esfriada no coração, se é pra investir esse dinheiro em alguém, vamos pegar esse dinheiro e botar na base. Eu acho que a gente pode dar agora, para esse momento agora. Lembrando, não estou dizendo que não é importante, é importantíssimo. Mas a gente tem que ter... executivo de futebol, né, doutor? É, executivo de futebol, porque a gente tem que ter as opções. Então, se eu hoje não tenho para dividir, para dar para todo mundo, qual é a minha prioridade? É assim na vida da gente. Então, eu acho que pode ter um celeiro gigantesco de meninos aí. Agora, tem que ter estrutura.
tem que pegar esse menino, ele vir, ele saber que tem a refeição dele, que vai ter as coisinhas dele, que vai ter um alojamento decente, que vai ter uma condição de treino, uma comissão de trabalho. Então tem que ter. Aí a gente começa a pegar menino e começa a jogar no profissional, e aí ele vai começar a dar resultados. Não só o resultado de venda, de que o pessoal pensa muito na base, vai dar o dinheiro, não. Pra gente o imediatismo é que ele renda dentro de campo. Tá? Tem uma coisa aqui bem interessante, que eu sempre fico brincando aqui existe uma disputa grande para ver quem trouxe o cara que deu certo. Foi assim com o Cleiton, lembra do Cleiton 10? Lembro. Canhotinho, fenomenal, Rodriguinho, jogar. E eu vinha pra cá e vinha pensando, é interessante. O cara fica, fui eu que... Pra mim, eu não quero saber quem foi que mandou. Chegou, entrou em campo. Resolveu. Meu amigo, graças a Deus é bom pra todo mundo e bom principalmente para o Asa e para a torcida dele. Acabou. Então é esse trabalho que eu acho que a gente vai começar, vai botar para a gente fazer essa discussão. E assim, nas coisas que eu tento participar, eu sempre tento trabalhar muito na discussão, ouvindo, colocando os pontos a favor, os pontos contra, tal, o que é que vocês acham, viabilidade, vamos executar, vamos. Decisão coletiva, né? Nem sempre vai dar certo, mas eu creio que isso vai ajudar bastante, né? Teve uma parte bem crítica, um questionamento bem na parte das indicações, porque a gente tem que ver isso, para isso tem a equipe, né, que vê essa parte, que tem o Dudu, tem o Bruno, né, tem o outro eu tô esquecendo, mas eu lembro. Não, é o que tá, Carlinho, que tá também. Então o que é que a gente bota o nome? Isso aí já foi ideia da gente lá atrás. Pra quê? Pra pegar esse nome e tentar ver lesão, tempo de jogo, tudo que vocês comentam aqui. O cara tá parado há não sei quanto tempo, o cara tá assim... E o Asa pecou muito esse ano nisso, né? Trouxe jogador que jogou mês de maio, né? E não assim, mais. E não tinha, né? E aí o que é que a gente tem que ter? É bem essa ideia. Às vezes a gente até traz esse camarada pra, assim, contextualizando porque muitas vezes pra ter naquela qualidade que o cara tem a perspectiva de ter, o Asa não tem a condição de pagar pelo aquele cara que está em atividade o tempo todo. Então, muitas vezes não vai ter jeito, vai ter aquele outro. Poxa, esse cara é bom de bola. Teve esse problema. Uma aposta. É uma aposta. Não vai ter jeito a gente não ter uma ou outra. Não pode o time todo ser uma aposta, né? Mas assim, tem que ter um nome, não vai ter jeito. Por quê? Até pela restrição financeira. Mas a gente tem que garimpar muita gente esse ano. A gente tem que tentar ver esse ano eu tava dizendo, o lateral que tá no Patos podia estar aqui em Arapiraca, o outro que a gente viu jogar que se destacou, o meia, não sei Léo Cereja. Léo Cereja, o outro. E aí já começou a vir nome, viu? Eu traria o Cereja. Eu já botei aqui, é só nome. E assim, ficar de olho, alguns nomes que passaram no outro campeonato que a gente disputou. Por exemplo, um que foi para o Sergipe, que fez 2 gols na gente. O Goiano? Não, Júnior Timbó. Júnior Timbó. Então assim... Foi pra fora do país. Exato. Então esses caras tem que ficar atento. E assim, muitas vezes, outra coisa também que tem muito aqui, você traz um jogador, ele se destacou num outro clube, aqui nosso, Alagoano mesmo, você vê, poxa, que jogador, força, achar esse cara, mas passou. Tem uma competição nossa, aí tenta trazer, aí a torcida, o pessoal já, o cara vai resolver, não sei de onde, como aconteceu, vou dar uma história de brilho e de destaque nosso, Júnior Viçosa. Era do Igaci, quando a gente trouxe, meu amigo, Virgem Maria do céu. Ai, que não vai render, um time pequeno ali de Igaci. Time pequeno, o menino não tem base, não sei o que e tal. Bom, vamos apostar. Bota aí, vamos trabalhar, ele explica pro jogador, tenha paciência, trabalhe, né, vá para invista, que a gente viu que o potencial que você tem, e aqui no Asa não vai ser diferente. Trabalhou. Eu muitas vezes lembro a gente lá, o treino encerrando, ele muitas vezes nem entrando no coletivo e com a bolinha de tênis para fazendo os trabalhos que eram orientados pela comissão para ficar ali fora. Muitas vezes os outros iam embora e ele ficava no campo. Então isso dá diferença. Então vão ter esses nomes, o Coruripe, que fez uma bela campanha no ano de 2016, eu acho, né? Que a gente foi para quase chega na B contra o Guarani. A gente trouxe um time, quase 4 jogadores do Coruripe. João Paulo, que é um jogador fora de Júnior. O Igor, que é o lateral. Né? Então eu acho que ainda teve mais um que veio de lá. Não, o Lázaro foi nesse ano. Foi o William José. Foi o William José, eu acho. Pronto, entendeu? Então, homem de pedra. Trouxemos 4 jogadores do Coruripe.
meu Deus, não vai dar certo, como é que quer chegar numa Série B? Se não, os caras entraram, destruíram. Quando você pega hoje, João Paulo é um dos principais jogadores da Série B. Você vê ele jogando agora aqui contra o CRB, é brincadeira. Eu sou fã daquele menino ali, chegava no vestiário, ele lá na dele, lá tranquilo, sabe, um cara de boa. Chegava lá dentro do campo, arrebenta, diz: doutor, ó, tranquilo, boa noite aí, vou me embora. Vá, meu filho, vá descansar. Fez sua parte, mas é um menino que tem uma qualidade. Foi o melhor jogador do Catarinense do ano que estava lá. Foi um dos destaques do Campeonato Paulista quando tava. Então, assim, não é inquestionável. Futebol goiano, tudo destaque, então é um inquestionável. Então, assim, é esse ponto que a gente tem que conseguir garimpar. São esses nomes. Doutor Celso, eu iria perguntar de forma direta a questão desse famoso diretor de futebol, que eu não acho modismo, eu acho que é essencial. Não, é essencial. Um clube grande, né, que pensa muito amplo, ele vai pensar nisso, só que tem que ter paralelo também a questão financeira, conforme foi colocada. Né, saber dosar as coisas. E aí eu vou me apegar a uma nota de divulgação do seu nome. Foi divulgado o nome que seria na terça-feira ser possivelmente uma coletiva de apresentação. E devido a fazeres, obrigações profissionais, pessoais, enfim, não teve como. Por isso, dessa visita às emissoras. E na nota diz, o Celso vai ter espécie de carta branca, né, vai ter autonomia. Esse departamento de futebol do Asa, eu vejo que ele precisa de uma reformulação. Isso não precisa ser expert em futebol, né? Dá para identificar bem. Precisa de uma reformulação assim, urgente, de pessoas que cheguem para. Não que os meninos sejam ruins, não é isso. Mas para qualificar ainda mais. Seria a figura desse diretor de futebol. E aí eu vou juntar as coisas. Por que essa questão que você tem na terça? Porque você é um cara que tem muitas obrigações. Secretaria de Saúde, hospitais, UFAO, aula, enfim. Então, assim, não vai ter como o Celso estar diariamente, o tempo todo ali. E o diretor de futebol, ele é essencial nessa situação. Eu soube hoje, através de uma pessoa ligada à direção do Asa, que iria ter um processo de reformulação, de renovação nessa comissão de futebol. O departamento de futebol do Asa vai passar por mudança. Vai chegar um ou outro para aprimorar. Você já pensa esse nome que pode chegar para colaborar com o futebol e que tenha o tanto conhecimento que você tem, porque você é um cara que não vive do futebol, mas eu sei que você é muito atualizado nisso, você assiste jogos, pesquisa, faz uma coisa, faz outra, sei da sua atualização nisso, você divide esse tempo, mas o tempo de estar lá e ser vice-presidente de futebol é uma situação. Diretor de futebol é outra situação totalmente diferente. É isso que as pessoas têm que separar, né? Exatamente. Porque o Celso vai ser vice de futebol. E aí é diferente de ser diretor de futebol. O nosso papel é mais uma parte de realmente de articulação. Exatamente. Né? Então vai articular, né? A mudança, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, né? Porque até então o que acontecia muito era que o Rogério acabava acumulando essa situação. Só complementar aqui para entender. Eu até cheguei a dizer aqui durante a semana, nós falamos aqui, Viderlan, todos nós falamos que o nome do Celso para vice-presidente de futebol, a gente não consegue enxergar um outro nome aqui que seja maior ou melhor, se encaixa. Aí nós falamos aqui, mas para diretor de futebol, não. Ele precisa dessa figura. Isso, é exatamente isso. Você é um cara equilibrado, Cardeal. Você é um cara equilibrado nas decisões. Você é um cara equilibrado, você é um cara na tomada de decisão, entendeu? Uma boa noite para você, Celso, já entrando, inclusive, e fazendo essa emenda desse trabalho aí que o Cardeal fez de sua pergunta, como vai funcionar também, né, na prática, esse processo, né? Os atores, viu um jogador interessante no mercado, como é que vai funcionar a ação na prática também. Boa noite, boa sorte. Boa noite, Viderlan. Obrigado. Não, é exatamente nesse ponto. Então, a gente já foi o pontapé inicial foi, Celso, você aceita? Aí tem toda uma conversa tal para explicar toda essa situação. E assim, foi colocado isso aí. E aí vão ter pessoas, lógico, né, que a gente vai trabalhar isso aí também, que vão se aproximar, vão estar ali. Como ele disse, eu acho que a carta branca que ele tá me dando, eu disse a ele, a carta branca para mim é uma situação que normalmente eu poderia até nem ter a carta branca, porque eu não tomo uma decisão, não sou muito impositivo de chegar. Por isso que às vezes as decisões, como o Viderlan colocou, de negociação, de trabalhar essa parte, elas facilitam e fluem mais fácil, porque eu não sou de impor. Eu sou de chegar lá e, ó,
equilibrado, veja aqui, veja esse ponto, veja esse, se é pra gente botar, cede um pouco daqui, vamos, e aí tentar articular. E aí com certeza vai aparecer uma pessoa ou algumas pessoas que vão fazer mais e vão ter mais tempo, disponibilidade de tempo para fazer esse papel, né? E a gente já tá pensando nesses nomes. Por enquanto, o nome que a gente tem mesmo de estar pensando é o do treinador. Quem vai ser esse cara? Esse cara é o checkmate da coisa. Além do Leandro Senna, doutor, outros nomes foram contactados? Tem vários. Vários. Tem uns 8. Pronto, tem uns 8. Mas o principal nome, a meu ver, é o Leandro Senna. Não, eu acho que tem menos nomes. Tem mas mais. Assim, o principal nome desses é o do Leandro Senna, porque lá atrás, antes do Paulo Roberto, o Asa já havia procurado ele, o Leandro Senna. Uma sondagem e tal. Isso, foi na saída, pelo que o Rogério me passou, né? Foi a saída do Evaristo Pisa. Do Evaristo Pisa. Lá atrás o Asa procurou. Naquele momento não deu porque ele tinha uma outra situação. Não foi nem a questão financeira em si. Foi que ele tinha um outro clube já, tal, enfim. E há cerca de 20 dias, 15, 20 dias antes do seu anúncio, o Asa ligou para ele e fez uma sondagem. Não fez proposta, fez sondagem. É diferente de proposta, né? O torcedor às vezes confunde. E aí, como tá? Nesse fluxo aí, eu não sei. Não, porque você não estava ainda. Mas pelo que foi passar assim, houve uma disponibilidade. Ele falou com o presidente dizendo que estava tal, que foi uma pena o Asa ter saído da competição e que estaria à disposição para qualquer necessidade. Pronto, foi uma sondagem e ele se colocou à disposição. Isso. Lógico, no processo de negociação e tal. E depois dessa sondagem, houve outros contatos. Aí eu tava, onde a gente vai dizer o nome aqui, porque não tem isso com a gente aqui, tava na Líder ontem, e eu vi quando o senhor falou o seguinte, foi lançada uma proposta para um treinador, não disse nome, foi lançada uma proposta e que até sexta, eu tenho esse nome no mais tardar no início da próxima semana. Nesse balaio todo, doutor Celso, desde abril pra cá, não é uma paquera de ontem. De 0 a 100, Leandro Senna. Como assim? Em termos de... possibilidade de vir. De vir é um dos nomes. Sim, ele é um dos nomes. Todos os treinadores que forem bons, que vocês tiverem aí na ideia das pesquisas de vocês, a gente que seja dentro da possibilidade. Mas numa boa, a proposta foi para ele. Existe proposta para ele, existe proposta para outros. Assim, são vários nomes que tem. E a gente tá trabalhando isso aí. Essa resposta vem até amanhã. Até sexta. Eu tô até por quê? Amanhã. Por quê? Como vocês bem colocaram aqui, o que é que acontece? Tempo é dinheiro. Certo? Então tem que ter tempo, a gente tem que agir o mais rápido possível. Porque uma coisa que pode fazer a diferença positiva pra gente é esse trabalho em relação ao tempo de trabalho para a contratação. Enquanto os outros estão se organizando, terminando competição, pensando se vai pagar ou não a conta, não sei o que, a gente já tá no mercado vendo aquele cara que tá... Porque muitas vezes, uma coisa que acontece muito, isso aconteceu com a gente lá em 2018, eu acho que foi antes da pandemia, quando tava eu e o Moisés. E aí eu fiquei como vice, o Moisés presidente. Aí o Moisés: Celso, eu quero que você faça contratações. Moisés, pelo amor de Deus, não faça isso comigo não. Não, porque eu quero, tal. Os caras têm um tara da pupa. E eu ajudo, rapaz. Não, vou. E aí o que aconteceu? Nos contatos e nos nomes pesquisados, paquerados e muitos nomes bons. Muito, mas muito nome bom. Sempre porta na cara. Porque já era dezembro. Os caras já estavam indo pro time. Já estavam se apresentando. Eita, infelizmente era meu sonho jogar no Asa, mas já tô indo não sei aonde. Eita, eu queria, mas já fui pra não sei pra onde. Eita, mas... Então assim, isso aí serve de lição. Então já tem que trabalhar. Primeiro ponto, treinador, depois a gente já começar a vasculhar nome, ver e pré-contrato e tal, e amarrar os caras, fazer. Agora a gente tem que dar o contragolpe do que os outros fizeram com a gente. Exatamente. Pensar na frente e rápido pra ver. Doutor, partindo desse princípio do nome, do principal nome, acho que o plano A é o Leandro. Você já imagina um perfil para o time ser montado? Porque vem o técnico, vem a comissão, mas o perfil do time, o modelo de jogo para esse time. Se vai jogar de forma reativa, se vai ser um time mais defensivo, se vai ter um time mais leve. E principalmente, algo que um dos pontos que eu acho que o Asa pecou esse ano, a média de idade. Vocês imaginam em dividir a experiência com a juventude? Esse é outro ponto também que eu falei muito, isso aí não só, muito com o Rogério. E foi isso que o Paulo Roberto sempre, nós conversávamos muito, e sempre que ele falava, ele dizia: Cardeal, não existe você do meio campo para trás
ter jogadores com mais de 30 anos, praticamente todos. Você tem um ou outro só, mas, por exemplo, o meio campo nosso, ele dizia, se você juntar tudo, vai dar 200 anos, praticamente. E aí você traz um mais acima, os outros, né, pela metade. É a filosofia do que o que é que a gente vai tentar colocar, né? Não que eu estivesse certo, ou que a gente que estava na época estava errado ou certo, sei lá, pelo menos deu certo. É fazer uma mescla muito boa em cima disso. Então o que é que a gente acredita? Ter um esqueleto experiente, que seja aquele cara que faça diferente do que aconteceu lá contra o Guarani. Paciência, espera, toca aqui. Inclusive até eu coloco a minha culpa, porque até hoje eu tenho uma culpa naquilo ali, assim, eu acho que eu falhei enquanto médico daquela partida. Porque hoje, se fosse hoje, com a experiência hoje que eu adquiri com o que eu vejo no futebol, o Asa não jogava aquele jogo. Podia vir CBF, o diabo, ele não jogava. Por quê? Não tinha condição. Os jogadores eram todos tendo problema respiratório por causa de spray de pimenta. O vestiário, um inferno. A gente se abanando lá, o pessoal saiu do vestiário, ficou lá fora e passando mal. Tossindo, lacrimejando, porque eu fiquei. Perdeu o jogo no extracampo. Como é que o cara vai fazer uma disputa de uma competição? Que o futebol é uma coisa que necessita, e hoje mais do que nunca é físico. E você não tá com a principal, os dois principais sistemas que a gente tem que são usados pelo atleta ou qualquer no esporte é cardiorrespiratório. E um deles está extremamente prejudicado, como é que vai? Então assim, aí tem que ter a experiência, então é isso. Outra experiência, então tem que ter alguém lá dentro do campo opa, peraí galera, vamos aqui e tal. E tem que ter a galera do Espoleta. A galera que vai correr, era como foi em 2010, eu lembro que o nosso grande Mário, né? Luiz Mário, falava assim pra meninada, corre pra mim e deixa que eu vou meter vocês na cara, nós vamos resolver. Aí juntava Ciel com 20 e poucos anos, 26, 27. Jogando pra caramba. Jogando tudo. Júnior com 20 anos, 19 anos. Didira com 20 e poucos anos, 22. Aí você, quando começa a ver o que tinha ali, aí você vê, Paulão, 20 anos, na época de 2009. Então, assim, isso é uma coisa que a gente já vem com... É uma coisa que tem que ser certa. Tem que trabalhar um pouco a média de idade. A gente já viu que tem um time com a idade tão avançada, vai ter problema, porque ele pode no momento incorporar, mas a rotina é muito ruim. O campo acaba sendo ruim, as viagens desgastam demais, e a gente tem que ter uma mescla muito forte, mais para a juventude, que puxa essa média de idade para baixo. Muito bem, Zé Oliveira, sua pergunta para o doutor Celso, depois eu chamo o Viderlan para a gente liberar o doutor, porque já está na hora do compromisso do homem. Olha, primeiro dizer da satisfação de ter o Celso aqui, não o conhecia pessoalmente, mas tinha uma admiração muito grande pela história que ele construiu dentro do Asa. E quando a gente é torcedor e passa a ser dirigente, isso dobra. Eu falo isso porque todos sabem a minha história com o CSE, fui diretor de futebol, depois cheguei a ser presidente. Isso entra na veia da gente. Claro que o Asa está na veia do doutor Celso, e eu até quando ouvi o seu anúncio como vice-presidente de futebol, que iria fazer esse trabalho de diretor de futebol, digo, bom, cara com tantas atribuições, e eu me lembro que na época eu era gerente de seguros do Bradesco, quando fui convidado pelo saudoso Hamilton Dier para ser diretor de futebol. E as atribuições profissionais da gente, às vezes nos tira da vontade de estar presente no clube. Eu ouvi quando o senhor falou aí que a prioridade agora não seria um executivo de futebol e esse custo seria jogado para a base, né? E numa proposta, né? Como uma proposta do senhor. E tem uma coisa que eu acho interessante na base, e o senhor colocou aí rapidinho, quando o senhor falou do Júnior Viçosa. Eu tenho uma preocupação do garoto de base. Às vezes você pega um garoto de base, está se destacando, já joga no profissional, já coloca aquela camisa pesada do Asa nele e de repente queima o garoto. Então a preocupação minha, eu acho que é do senhor também, é ter etapas. O garoto está no sub-17, chega no sub-20, vai no profissional, devagarinho, vai lapidando, para não queimar, porque de repente se você dá muita atribuição e muita responsabilidade a um garoto desse, você termina perdendo uma joia que aos poucos, com paciência, você vai ter um grande jogador lá na frente. E que pode perder em dois sentidos, tanto pode perder por ele não conseguir mais desenvolver um bom futebol, ou se perder na carreira,
né? E aí subir a cabeça, e a gente tem várias histórias aí, recentes inclusive. E também tem a outra de você perder porque o cara viu que é uma joia e vai lá. Como é que a gente amarra? Exatamente. Como a gente não é clube formador. O cara vem, eu teve um menino aqui, história só pra realmente chancelar o que você tá dizendo. Tinha um menino na base, na época da gente, agora com o Moisés, e o menino, um menino muito bom, cara, diferenciado, pegar tal, rapaz, esse menino vai ter, mas tá lá e o menino, olha, isso aí, bota aí. Vamos botar ele pra trabalhar com profissional. Aí começou a trabalhar com profissional, e ele no profissional, ele parecia que era o capitão, o 10. 16 anos, eu acho, 15 anos. Aí eu digo, vou logo falar com o pessoal, pelo amor de Deus, não bota nenhuma matéria desse menino. Não faz nada, porque o Asa é mágico pra isso. Não deu tempo. Quando eu saí pensando que ia, quando eu ligo o rádio já tava, o cara matéria de fulaninho e tal. Meu Deus do céu, não deu outra. A outra semana o menino tava mais no Asa. Foi pro Corinthians. Entendeu? Então assim... É isso aí. Vitrine, né? Vitrine, a gente tem isso. Então é complicado realmente fazer. Então hoje você se destaca, o menino vê uma proposta maior que a gente não tem condição de cumprir, porque a gente vai se esforçar para manter uma estrutura limiar para que o menino tenha o básico para conseguir trabalhar, e pode perder porque se vier uma outra proposta... Eu acho, Zé, só para complementar isso aí, para você fazer sua pergunta, eu acho que o grande legado do Asa, da história do Asa, o grande legado da Série B, porque você para analisar o que foi que o Asa construiu da Série D que tem hoje, nada. Tem a história. Acho que o grande legado do Asa na Série B foi essa questão da base. Porque teve jogos da Série B que o Asa jogou com 5, 6 jogadores da base. Mas já tinha 8 da base. Então, assim, teve o recorde de 8 jogadores da base esse aqui. Esse é o grande legado do Asa. E ganhamos, viu, o jogo. E ganhamos. E foi aqui, inclusive, a gente ficou super orgulhoso. Sim. Isso é Então, a meu ver, esse é o grande legado do Asa. Porque o Asa hoje, alguém vai lá na base do Asa pegar alguém, buscar alguém, porque ainda tem no subconsciente o Asa da Série B. Então, pra mim, é o grande Vocês não legado. imaginam o quanto, misericórdia. Às vezes até, rapaz, não dá tempo do menino nem estourar, já tem os caras já sondando olheiro, não sei de onde. Olheiro por todo quanto é Teve canto, né? um menino agora que foi embora, né? Que tava nas bases que os meninos fizeram agora, categoria sub-7, sub-9, né? E veio um olheiro do Santos e levou um. Aí os meninos, poxa vida, era pra ser um menino pro Asa. Como você segura? Não tem como segurar, né? Como é que você vai fazer, segurar. pelo amor de Deus? Deixa eu chamar o Viderlan pra... Viderlan, o José já fez, né, Zé? Não, fiz. E fechando rapidinho aí, como o doutor Celso, com essa ocupação toda, vai coordenar também esse futebol. Claro que, no meu entender, o senhor vai montar uma equipe e o senhor será o coordenador dessa equipe, ouvindo... Isso, é mais ou menos pro... essa a ideia. E a gente organizar o tempo, né? Quando a gente tem pouco tempo, eu falo muito isso para os meus alunos também, organiza o seu tempo. Como é que você consegue estar? Então, organiza, bota lá, o horário é esse aqui com a gente, assim como a gente está fazendo aqui. Então, eu não estou deixando de cumprir a responsabilidade com a NN, mas eu também não vou abandonar o outro. Então, deu tempo de discutir, fui com alguma coisa em aberto, vamos programar, a gente marca aqui de novo, então vai. Certo. Já tem aqui. Então já vem. Toda semana fica alguma coisa aberta, toda semana. Chama o Viderlan Araújo, por favor, Viderlan. Só para poder colocar rapidamente, é muito simples, tá, doutor Celso? É só a respeito da condição pelo perfil, já que o nome do Leandro Senna hoje faz parte de um de tantos que o Asa tem interesse como técnico. Vamos trabalhar então no perfil. Como vocês pensaram no perfil baseado no planejamento do Asa para 2024, para poder chegar ao entendimento e a certeza de dizer, esse aqui é o técnico que se encaixa no perfil daquilo que nós precisamos para 2024? Vai ser para eles que venham, qual o treinador que vier, né, uma das possibilidades, e para os jogadores que seja aquele profissional que ele tenha qualidade naquilo que ele faz, se é um treinador, é um estudioso, é um cara que está acompanhando as evoluções, a tecnologia, é um cara que seja agregador, que conheça, porque eu, como médico e curioso do futebol, tô lá e eu vejo como é importante um bom vestiário dentro ali. Você ganha jogo e perde jogo, vocês falam isso todo dia dentro do vestiário, né? Então é uma coisa que é fundamental. E outra, mais importante ainda, que ele almeje algo a mais. Então o que é que a gente vende no Asa?
Assim como tem essa dificuldade pra gente, porque se despontar um menino e ele vai embora, porque o asa é vitrine, o cara vê, eita, vou levar, é bom. A mesma coisa tem a possibilidade com o treinador, com outros profissionais. O Evaristo Pisa. Como o Evaristo Pisa. Eu digo pra todo mundo, o Evaristo Pisa saiu do asa por um jogo. O jogo da Copa do Brasil contra o Goiás. Então, assim, ali ele foi pra um time de Série B. Então, a gente tem muito essa perspectiva. Então, o que é que a gente vai trabalhar no treinador? Isso. Não, se pegar uma pessoa que não tem mais, que não almeja mais nada, Fim de carreira. fim de carreira. Não serve pra gente. Eu quero um cara que sonhe junto com a gente. Tem que ter ambição. Eu tô sonhando, tem que ter ambição. O pessoal falava lá, você quer. Chegou assim, menino, eu lembro uma fala. E em 2010, a gente saindo da concentração antiga, e um dos jogadores falou para um dos meninos mais novos: filho, você quer ficar no asa, filho? Não é assim, o asa é maravilhoso, mas você tem potencial para mais, então você tem que fazer mais do que você tá fazendo para chegar a uma coisa maior do que o asa. Pra quem tá na B, vai pra A, vai pro exterior, vai pra... Então, você tem que sonhar isso. Então, assim, esse é o perfil, viu, Viderlan, que a gente tá esperando. É de um cara que queira algo a mais. E um nome que repercute muito e que entra no currículo muito bom de todo profissional de futebol passei no asa. Então, isso aí eu acho que ajuda bastante. Até pelo que vocês já colocaram. Hoje, Pela doutor história Celso, da hoje, B que foi doutor deixada Celso. como foi colocado pelo Cardeal. Doutor Celso, pelo fato... Não vai ter como liberar o doutor agora 8 horas. Videlan, O Celso Teixeira tá descartado, doutor Celso? Olha, é complicado, né? Porque teve a situação, né? Então, assim, é um nome complicado. Fica complicado pra gente. Pesou até. aquela situação Pesou mesmo com o Yamada, tudo, né? por isso foi presidente. Essa situação, ela, poxa, fica complicado até em relação ao grupo mesmo, ao jogador. Eu falo sempre isso, olha, eu passei muita coisa, eu mexo com pessoas. A minha profissão de médico, sou coordenador médico do município de Arapiraca, então eu mexo com pessoas, e pessoas de grupos que são, assim, para trabalhar tem que ter o que é o médico, para coordenar médico e para coordenar e para estar no negócio agora de jogador. E aí eu sou um cara que observo muito onde eu tô e vejo muito o ambiente e aprendo muito com aquilo ali. Sou um observador. E eu vi muito que quando a gente tinha vou dar um exemplo para vocês, o Nedo. O Nedo, ele é assim, ele faz o ambiente do vestiário que é sacanagem. Você fica olhando, poxa, como é que consegue, entendeu? No bom, no ruim e tal, e aquele clima harmonioso e tudo, não tem quase. Então ele leva muito bem, isso é uma característica muito positiva. Outros treinadores que passaram já não tinham esse vestiário tão bom. Iam se perdendo por algumas situações. Situações difíceis sempre vão existir. Não existe um time que todo mundo é santo. Aí o que é que o cara tem que ser? Um bom gestor de pessoas. Ele tem que saber gerir essa situação, né? Bom gerenciador de crise. De crise, Isso. sempre. É um grande gerenciador, ele tem que saber fazer isso. Se ele for estourar, botar, vou punir, vou fazer não sei o quê. Isso aí... Doutor, o senhor tem mais 10 minutos pra gente? Tem, Vai, 10 minutos. Vânia, Eu vou tem. chamar um intervalo aqui, que já passamos do intervalo. Não tem como liberar o senhor agora, ainda tenho mais 2 perguntas pra fazer aqui do Eu senhor. tenho mais uma também. Pois é, não tem como liberar, né, Videlan? Tem como liberar o homem agora, pô. Não. Tá dando audiência, Agora que o homem tá tá na mira subindo a do canhão. audiência, pô. Tá subindo a audiência, não dá pra liberar o cara Tá na agora. mira do canhão. Não é? Muito bem, vamos lá então, mais uma rodada de perguntas aqui pro doutor Deixa Celso. eu fazer a minha. Deixa eu só abrir aqui a pergunta. Então abra. Doutor Celso, em relação a, claro, esse departamento de futebol, e claro que a gente fica na expectativa de o time ser anunciado um quanto antes, enfim. Já tem uma programação, doutor, para começar a contactar, a apresentar o time, tipo outubro, novembro? O que é que vocês já estão pensando no que se refere à apresentação da equipe? Nós estamos pensando aqui se da parte de iniciar trabalho logo com o treinador, fechando, já começar a parte de pré-contrato, de contato, pré-contrato, e aí com ele na conjuntura, ele, diretoria, a parte do Chalub, que está vendo lá a parte estrutural, qual é o período que a gente pode começar com maior antecedência. Até porque a gente tem uma coisa que é muito importante pra gente, que é a pré-copa. Então a pré-copa é uma coisa que a gente tem que chegar lá direitinho. É uma coisa assim, eu tava dizendo, poxa, quem viu aqueles... Eu fui pra Fortaleza. Quando o time começou a jogar logo, o time do Ferroviário não pegava na bola, e 1-0, eu digo, vamos ganhar de... Meu Deus,
muito bom. E de repente deu uma... Faltou perna, deu uma... E a CBF, o ano passado, aliás, esse ano, a pré-copa foi no início de janeiro, né? A primeira semana, dia 5. 5 de janeiro. 5 de janeiro. Acredito que 2024 eu acho que vai ser a mesma coisa. Aí, então, quer tentar ver se já dezembro, meados, final, entre meio de novembro, final de novembro, já tá com todo mundo aqui já. E esse ano foi apresentado oficialmente dia 28 de novembro. De novembro, exato. De novembro. E deu para fazer um trabalho legal, né? Até botar o time deu um rendimento. Lógico, teve aquele problema de, eu acho que foi mais dosar o ímpeto deles para aquela partida. Talvez se tivesse feito um jogo mais cadenciado, fez 1-0, aí começou. Por quê? Porque o time achou possibilidades. Quando ele viu que ali que deu certo, os caras não estão pegando na bola, fizemos 1-0, os caras estão endoidando, vamos matar de uma vez agora. E aí eu acho que isso pode ter feito a diferença, mas eu acho que é um aprazamento que dá para fazer um trabalho legal. Até o final de novembro. Porque ele chegando no final de novembro, a gente já faz toda a parte de checagem médica, avaliação e tal. Início de dezembro, os caras já estão treinando já, e tome treino físico e treino tático e o diabo que foi. Ô doutor, o senhor falou muito sobre a base e eu tive a oportunidade de participar, inclusive, jogava na base. Eu peguei o osso lá em 2007 e toda a estrutura que o senhor, mais empresários, fizeram com a área esporte até 2011, quando a gente conseguiu o primeiro título. E tinha uma situação que era a seguinte, uma porcentagem de jogadores na base no profissional. E aliar também o treinamento dos meninos, e eu pude participar também, em algum determinado momento das semanas, ou até meses, inclusive, eu treinei com o profissional, dos meninos jogarem também com o profissional, treinarem para começar a se ambientar. O senhor também tem essa ideia para esse planejamento? Com certeza, então faz parte. Aí é onde vem a familiaridade de você entrar numa situação nova. E aí você começa a se enxergar ali, tá pequenininho, vai ver, já houve uma orientação do mais experiente, vai aqui, pega aqui, opa, não é diferente, como é que aquele joga, como é que você vai correr, como é que o outro faz. Então isso tudo tem que ter essa ambientação. É a transição que o Zé falou pra gente aqui. Então eu acho que tem que ter esse trabalho. Não pode andar separado base e profissional. O Atlético Paranaense é uma das grandes referências hoje da categoria de base. O Sub-17 do Atlético, 17, Sub-18, Sub-20. E o Sub-23. Do Sub-17 ao Sub-23, treina no mesmo esquema do profissional. Todo mundo não seguindo a mesma linha. Todo mundo a mesma linha. Porque quando o cara sai do Sub-17 e chega no profissional, ele já chega sabendo do que o clube quer, o que o clube precisa. Nós, na época, levantamos essa possibilidade que a gente discutia muito. Eu só aquele cara que leio, estudo, vejo e tal, e discuti muito com o pessoal que tá lá no futebol. E eu falava, rapaz, porque a gente não segue esse modelo? Eles falavam, não, tem uma vantagem, o menino vai aprender tudo. Mas assim, isso pode limitar na variação quando a gente precisar. Tem esse detalhe também. Então eu posso, depois de um momento, eu jogar, porque eu acho que a gente também, o Asa, ele teve uma coisa muito interessante no ano de 2010. Eu gosto muito de falar do passado, das coisas possíveis, porque assim, deu certo, né? Então assim, por quê? A gente... Primeiro, era uma coisa desconhecida para os outros clubes. Então, eles vinham aqui e vinham aberto, como veio o Brasiliense e tomou aquela varada, né? Então, vinham para casa, vamos chegar contra o Asa lá, vamos atropelar, né? Vamos botar lá. E o Asa construiu aquele modelo de jogo que ele jogava muito reativo. Ficava ali, esperava, quando ninguém esperava, tinha jogadores rápidos, bons finalizadores, um volume de jogo bom, ia lá, matava o jogo, e aí... Foi o modelo que o Zica fez no ano anterior. No ano anterior, exatamente. Então, assim... Aí ficava naquela parte, então isso aí ajudou bastante. A gente não ia muito para o enfrentamento. A gente tinha uma coisa, respeitava muito o adversário. É uma coisa que eu acho que é importante, né? Chega uma situação aí, jogo contra o Palmeiras, aqui, Série B. Eu vou botar para jogar de igual para igual com 3 atacantes. Bicho, pelo amor de Deus. Estamos jogando em casa, mas os caras... É o Palmeiras. O que aconteceu em 2002 não vai refletir agora, não. Você pensa que, meu Deus, vou lá porque eu perdi a Copa do Brasil. Não vai, então, cuidado. Mas assim, comento aqui, rapaz, mas não vou chegar lá que eu não tinha abertura até pra isso. Eu sou um médico. Quando eu tava como médico. Nossa, eu só vi ali o Quando eu cheguei, aí eu fui pra uma pizzaria, que a gente sempre ia pra 1000 graus, chegou lá, tava pensando, meu Deus, o que vocês estão pensando? Vou jogar de igual para igual, bota fechadinha a casinha. Tô jogando ali, em casa, vou fazer o resultado, vou pra cima. Bota ali fechadinho.
Os caras vindo, se desesperando que não consegue entrar, não consegue fazer. Daqui a pouco você vai lá, pá, mata um, matou o jogo. E ganha Copa, ganha... Deixa eu fazer... Doutor, o senhor falou aí sobre 2018, quando o senhor estava na vice-presidência do time do Asa. Parece que foi o ano que o Asa ficou sem série. Jogou só o campeonato alagoano em 2019, se não me falha a memória. Havia ali uma dificuldade, 18 ou 19, me lembre aí, 18 ou 19. Não, acho que foi 19. 19 sem série. Não, que ele fez 19, eu acho que pegou 19, 18 e 19. Mas no ano de 18 já tava sem série, porque vinha, eu acho que de 2017. Sim. Aí a gente fez só o alagoano, foi. 19 e né? aí foi uma das grandes dificuldades de fazer as contratações. Era isso que eu ia perguntar pro senhor agora. Porque o cara, venha só pro alagoano, nossa. Tendo em vista essas 5 competições que o Asa vai disputar em 24, facilita também Facilita, essas contratações. porque você dá uma proposta. E a ideia já é contratar para a competição inteira, ou o Asa pensa em contratar apenas para as 2 competições estaduais e depois com possibilidade de renovação, dependendo do desempenho do jogador? Como Isso aí poderíamos dizer que é um atrativo para o atleta e a possibilidade daquele atleta. Deixa eu pegar um gancho disso que eu não posso ficar parado. Deixa eu pedir um favor. Diga aí. Não se faz futebol, e o senhor sabe disso. Você pegando quase que 90% de um elenco fazendo contrato até o final da temporada. É isso que eu tô falando. Não se faz futebol assim. Você vai numa situação do seguinte, tem aquele... Aí vocês falaram, vou ter que ter aposta? Vai, a aposta não vai até... Tem aquele jogador que é aquele que você queria trazer, que tá em atividade, que era a idade, pois todo mundo, poxa, esse aí vai dar certo tudo. Bicho, isso aí me deu um pouco de erro também. Até tem possibilidade de risco, vai ter uma possibilidade de... Pronto, esse aqui não, vamos fazer até o último momento que a gente possa segurar, porque esse é um cara que ele tem mercado, que ele tá dentro daquilo que a gente espera, daquilo que ele planeja. Aí a outra parte, então você tem que mesclar. Então muitas vezes, às vezes o atrativo que a gente tem para oferecer aquele jogador mais diferenciado, que já tem aquele... Renovação dele do meio pro final. Exatamente. E aí, você pega aquele menino, é promessa, que ele veio, eita, o cara dispõe, vem cá meu filho, senta aqui. Vamos conversar, o que é que a gente pode fazer e tudo. Eu falei isso em 98. Em 98, quando foi no final de 97, foi a primeira vez que eu... Quer dizer, 2007, indo para 2008, foi a primeira vez que eu assumi. Me convidaram para ser presidente e foi eu, Nelson, 2007 para 2008. E início de 2008, a gente teve uma reunião e foi apresentado os nomes que poderiam vir, que foi... Trouxeram... Lá, ó, vai vir fulano, vai vir cicrano e tal. E eu só olhando lá e o cara, olha, esse aqui é meia, veio de tal, esse aqui, Nilson Sergipano e tal. Aí, ó, esse aqui do Nilson Sergipano, ele só vem porque o cara só aceitou liberar ele se eu trouxesse esse outro aqui também, Mariels. Não se preocupe, esse aqui vai vir no valor bem tranquilo, não vai, mas esse é importante porque a gente já conhece e tal. Não, tranquilo, bota aí. E esse menino é novo, tem a possibilidade, beleza. Quem foi o grande destaque do campeonato de 2008 do Alagoano? Mariels. Depois, aí eu falei, gente, vamos chamar o cara, vamos renovar. Se fizer isso, a gente vai perder o elenco todo. Não, meu filho, você chega pros outros e diz, quer ter o que ele tem? Quero. Faz o que ele tá fazendo. É por aí. Faz ele. É o que eu digo lá, se você não tiver essa meritocracia dentro, não vai, então não tem esse negócio. Porque ele está recebendo um benefício? Porque ele tá bem, porque ele tá rendendo, porque ele tá... Faz a mesma coisa, a gente senta para conversar. Então eu tô estimulando todo mundo a fazer a mesma coisa, vamos junto. Quando você faz o contrato o ano todo, você deixa o cara relaxado. O cara relaxa. Exato. Eu vou contrato. Botar, então eu vou pensar na perspectiva. Qual é? É o seguinte, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Fábio. O Fábio... lá, zagueiro pela esquerda ali, é sacanagem. O cara ali, eu cheguei pra ele no último jogo que ele fez aqui com a gente, chamei ele aqui à parte, como um médico, como um admirador do futebol, disse assim, cara, você foi um dos melhores zagueiros pela esquerda que eu já vi jogando aqui no Asa. Porque o cara tem uma cobertura, velocidade, posicionamento. Tempo de bola. Você vê o cara na esquerda ali, você via... Você não tem medo. Né? Você ficava lá, vai pela esquerda. É o Fábio. Doutor Celso, eu tô achando o senhor muito entusiasmado. Mas tem uma expectativa de ver o time. Viderlan Araújo, sua pergunta para o doutor Celso, Viderlan, por favor. Vou sim, vou perguntar, claro. Tem que perguntar, não posso perder essa oportunidade, né? Verdade. Quando se fala desse processo em que se tem um treinador, hoje o interesse, doutor Celso, vamos falar um pouquinho a respeito desses planos, as alternativas. Hoje o Asa trabalha na seguinte estratégia: fez uma proposta, de repente a coisa não vinga,
com a primeira opção. Está trabalhando com opções plano A, B, C, como naturalmente acontece, ou está apostando todas as fichas, por exemplo, sem nenhum tipo de argumento que possa ser considerado para desviar da imprensa, doutor Celso, para que esse nome realmente possa sexta-feira e sexta-feira ele seja anunciado? Não, tá tentando, né, no nome principal, no nome A, né, já foi dada a cartada toda no nome A pra gente tentar, mas já teve contato com B e com C. Então aí já fica a coisa de... E ele já disse assim, até que for ver lá, e eu sou... Isso é o que eu digo. Não sei se tá certo no futebol, se tá errado. É o meu jeito que até agora, pelo menos, vai funcionando. E eu saio diretoria, entra diretoria, sai tal, pelo menos botaram meu nome aí na rede social e o pessoal falou bem. Então tem alguma coisa de boa no método, no modelo. E aí falou assim, ó, não, vê com ele lá, eu expliquei toda a situação, ele disse, não, vê com ele lá, o que, se dependente, a gente vai, mas pronto, mas olha, já fique sabendo, tal, não, obrigado, tal. Então assim, jogar limpo. Jogar limpo é bom pra todo mundo, abre o espaço. Eu tava falando assim, muitas vezes, você chegar, eu não tenho nada, não vou chegar pra um treinador e não vou escalar o time dele. Mas precisa questionar. Mas eu posso chegar aí, ei, vamos jantar? Bora, amanhã o jogão, né? Pô, vamos jantar. E aí, o que você tá pensando isso? E essa possibilidade? E essa aqui? Não, mas a gente tá vendo que o time tá mais me assim. Me convença. Poxa, me convença, né? Mas, professor, isso aqui, assim. Não, porque não existem verdades absolutas. Não existem modelos absolutos. Até hoje, quem pensou nisso, quem tentou isso, só quebrou a cara. Eu tenho que ter a flexibilidade. Às vezes, a solução tá na sua mão. E você não sabe usar ou não abre o jogo para abrir. Vou dar outro exemplo agora também, de pouco tempo. 2013, tivemos a catástrofe da queda, né? Infelizmente. Mas o campeonato do Nordeste, a Copa não mostrou exatamente isso. Como era o campanha do Asa nos primeiros jogos? 3 derrotas. Pois é. E quem foi que resolveu o problema? Thalisson, quando entrou no jogo em Goianinha, estava lá como médico, e... botou o Thalisson de beirada, destruiu o jogo e daí pra frente acabou com a competição. E aí botou pra jogar o Léo Gamalho, botou pra jogar tal, e foi tal, e o time foi criando o corpo, se motivando, fechou, e a gente chegou na final. Perdeu. O Celso bem pra caramba da direita. Voou o time todo. E aí, assim, o que a gente tinha muito, que eu falava, mano, que a gente tinha um planejamento sempre, que eu sempre, como vocês dizem, eu sempre ficava circulando, piruando lá 2010, 2011, 2012, 2013, aí eu sempre ficava falando. Ele dizia sempre assim, quem garante lugar é os titulares, pra ter a continuidade. Não dá pra desfazer um time todo do Alagoano pra uma Série B e dizer que vai. Não, vamos botar titular, vaga garantida. Da base, vaga garantida, que é patrimônio nosso. Sobra as vagas pra reforçar. Quem vem? O melhor do que o que tá. E isso faz o quê? Faz com que o que tá lá melhore o desempenho pra ganhar a titularidade. Não pode nem ser igual. Não pode nem ser igual. Tem que ser melhor. Cada um que a gente trazia, fazia o cara que tava, que a gente dizia, ó, agora nós vamos botar esse aqui, vai botar esse no banco. Aí quando chegava o cara via, quando olhava o titular era o cara, e tava jogando mais ainda. Então assim, é um planejamento. E aí assim, talvez a parte, né, em 2013, isso tenha ofuscado um pouco, porque pra você passar por um Ceará, passar por tantos times, você diz, poxa, o meu elenco tá bem qualificado, não vou precisar de tanta coisa. E que as vitórias conduziram. Exatamente, entendeu? Então esses cuidados é que a gente tem que ter. Mascarou bastante naquela oportunidade, né, doutor Celso? Eu vou fazer somente uma última breve colocação, se os amigos me permitirem, para deixar claro, e até mesmo, doutor Celso, uma situação em termos de concreto mesmo para o processo e para que os torcedores que nos acompanham não fiquem na dúvida. Hoje, você assume esse posto no ASA como abnegado. Não existe remuneração em absolutamente nada, é isso? 0,800. Eu tô pleiteando isso também, pode ter a ajuda da NN também, né? Mas não, a gente é só, realmente, até que tá, é só mesmo de... É só de... Eu soube até que 50% do salário do Viderlan já tá disponível para aí tá certo. Mas doutor Celso, a gente já é ripado sem ganhar nada, imagina ganhando alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da minha parte para finalizar, porque são 8h30, o doutor Celso tá passando 30 minutos já do horário dele. E eu sei que ele tem um compromisso daqui a pouco. Em relação ao técnico, são duas em uma, rapidinho. Em relação ao técnico, a proposta feita, a sondagem ao Leandro Senna, eu vou insistir nesse nome, ao Leandro Senna. É um nome fictício. É porque... Digamos que sejam os outros, né? Pela característica, o perfil dele,
acho que somou muito, mas também pelo fato dele ser um técnico campeão que já conseguiu um acesso na divisão que o Asa vai participar. Essa é uma. E a outra pergunta em relação ao Júnior Viçosa. De fato, o Júnior Viçosa já renovou o contrato com o Asa para 2024 ou o Asa tem apenas em contrato renovado Christian Luca e o Anderson Feijão? Olha, o que me passaram é isso que eu vou me inteirar também. Que é o tal Christian Luca e o Anderson Feijão. Mas na situação do Júnior Viçosa também, o contrato dele tinha vencido já até na período de tratamento e para ele voltar a atuar teria que ter feito o contrato. Eu não sei como isso foi desenrolado. Mas assim, eu posso dizer a vocês que é um menino que tem que estar perto. Me desculpa aí. Vocês vão falar de um monte de atacante aí que veio, mas cara, ele entra em campo, faz diferente. Você via ali, é outro, e outro é grupo. E é um cara que nasceu com a gente. É como se fosse um filho seu que tá aqui, viu crescer. Verdade, e diz assim, aí, ó, chega assim, ele manda mensagem, aí, poxa, que bom, parabéns, não sei o que lá. Eu digo, pô, obrigado, Júnior, mas vou precisar muito. Com toda a galera, quem gosta do Asa, quem veste essa camisa, quem joga com amor. O Didira saiu numa situação aqui bem complicada, talvez por falta de acompanhamento e assessoria da carreira dele. Porque, assim, não é uma coisa mais normal do mundo. Ora, eu sou médico, eu ganho aqui X e o cara me oferece 10X. Meu irmão, eu amo Arapiraca e tal, mas ó, me desculpe, mas amo aqui e tal, gente. Mas vocês têm que me entender esse momento, eu vou, mas meu coração fica aqui. E tenho certeza que o meu sonho é voltar. Mas nesse momento eu tenho que aproveitar. E tem a justificativa, minha carreira é curta, é futebol e tal. A gente sabe disso. Ninguém vai prender ninguém aqui. Assim como os outros. Então tem que estar perto. Aí o cara entra, faz aquilo, você vê, cai de um lado, cai do outro. O cara só não jogou de goleiro nesse. Caramba, foi demais. Na mesma partida, foi a primeira vez que eu vi o cara ser atacante lateral, beirada, não sei o que, meio campo, primeiro campo armador, meio campo defensivo, segundo homem, terceiro homem. Tava de que ele vai pro gol. Lá em Patos ele vai pro gol. Lá em Patos ele jogou isso. Jogou de meia, de atacante, de volante, de lateral. Finalizou de lateral. A próxima ele é zagueiro, entendeu? Então assim. Deixa eu liberar o doutor Celso, até pela questão do horário. Já passamos, inclusive, o horário do comercial aqui, mas você quer fazer alguma indagação? Não, eu quero primeiro. Você tem 10 segundos. 10 segundos. Agradecer a vida do doutor Celso para o torcedor do Asa que está nos ouvindo e nos assistindo. Ele aqui deu uma aula de grande esperança e ele colocou uma coisa aqui que isso é fato. O treinador que ele já acertou, que ele já fez a proposta, que ele chega amanhã, vai dividir com ele. Ele vai dizer amanhã. Vai dividir com ele, pelo que ele colocou, essa montagem desse time. Esse desenho tático, esse perfil do Asa. E o doutor Celso falou uma coisa, que isso é fato. Tem jogador que tem a cara do clube. O Didira e o Júnior Viçosa, ele tem a cara do Asa. Fazer um time com esse pensamento que o doutor Celso está colocando aqui, sem essas duas peças, é mesmo que fazer uma feijoada e não ter um feijão preto. Uma pituzinha, né? Ou uma pituzinha. Então, boa sorte, parabéns, a sua volta. Muito respeito. Passar uma informação respeitoso, de muito respeito para a torcida do Asa. Parabéns à sua vida. Agora, o treinador que o senhor fez a proposta que ele acertou e que disse que chega amanhã. Como é o nome dele? Ainda vou fazer igual ao que ele fez do Ceará. Mas ele falou. Ele cobra as coisas dos outros aqui, nome, aí fala. Mas eu falei do Rodrigo Fonseca. Eu não posso falar, porque senão eu digo, tá vendo? E eu posso. Ele chega aqui, olha, só a enquete aqui. Ele ficou de comunicar, né? Ele chega aqui, olha, no aeroporto. 72%. Aprovando o nome do Leandro Céu, a enquete aqui. Clevânio, o técnico já está acertado, já salário. Chega que horas no aeroporto? Deixa eu só passar uma informação aqui do TJD. Acabou agora o julgamento de 2 atletas do Cruzeiro, Fernando e Valdinei. Foram absorvidos os 2. O julgamento do Asa começa daqui a pouco, por volta de 9 horas. O julgamento do Asa com o CSE está na pauta do artigo 257. Pena mínima de 2 a 6 jogos. A pena mínima. Doutor Celso, muito obrigado pela vinda aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela receptividade. Convites serão feitos, outros certeza. aí para. Vamos errar e vamos acertar, mas. Quem sabe semana que vem o senhor vem aqui já com o vamos treinador. Marcar. Né? Eita, semana que vem talvez não dê, porque eu vou estar num congresso em Fortaleza. Mas aí na outra eu prometo que a gente vai estar aqui, se Deus quiser, já com o treinador. E assim, peço um pouco de paciência. Eu sou entusiasmado e eu gosto de levar esse entusiasmo para as pessoas que estão do meu lado e estão na torcida também.
Vamos fazer uma coisa, tentar ao máximo fazer uma coisa muito boa, que dê esse resultado, que o resultado que está tendo fora a gente consiga dentro de campo. Então, traçar nossas metas, correr atrás delas, contar com a torcida. Eu acho que a torcida doeu ver aquele jogo do Ferroviário, cara, na semifinal. Um lado assim, todo vazio. E eu imaginava assim, meu Deus, se isso é lá em Arapiraca, no Fumeirão, a gente ia estar botando gente no terceiro andar pra botar assim, que... Né? Então assim, a gente tem uma torcida que isso é notório pra todo mundo, é apaixonante. Então vamos pro campo, vamos botar, vamos apoiar, vamos dar essa ajuda que a gente tá precisando, que o time tá caminhando. Então o Rogério, ele tem um poder de manipulação, de articulação, de gestão, que é impressionante. Então, vamos ajudar. Daí, isso é... Eu tenho, na hora que eu precisei, ele tô junto. Então, na hora que ele precisa, eu tô junto também. E eu posso dar esse pontapé. E não tenho vaidade nenhuma. Ou que o Rogério vá pro Mundial Interclubes, meu amigo. Eu quero estar dentro do barco, seja de qualquer lugar que for. O Asa estando bem, estamos todos bem. Então, é isso que eu falava muito. Então, isso aí, as críticas, né, vão existir, as pessoas que gostam de mim vão colaborar, tem aquelas que não gostam, eu respeito, não, ninguém é unânime, né, eu tenho isso muito, Jesus Cristo não agradou a todo mundo, quem sou eu, próprio mortal, para agradar, né, mas assim, tenha certeza que a gente vai trabalhar no que o Zé falou, na empolgação, no entusiasmo, ouvindo, fazendo o que for melhor, tentando dar a melhor colaboração pro futebol que a gente possa ter, contando com os meninos que estão hoje fazendo o trabalho deles, tentar dar apoio, chega lá, o que é que tá faltando para vocês, o que é que a gente pode botar, como é que a gente pode ouvir mais, ver, então assim, muitas vezes, teve uma passagem agora, só para finalizar, que em algum momento do Asa, e estava acontecendo algumas coisas, eu cheguei para dois jogadores mais experientes que estavam, inclusive um deles aqui, disse assim, mas por que vocês não falam? Aí ele olhou assim, e você acha que a pessoa ouve a gente mais? Então é aí onde começa a derrocada. Por mais que você cresça, aí é que você tem que ouvir mais ainda, que discutir mais ainda, porque isso vai atraindo aquelas pessoas e agregando. Um projeto que é de um grupo, ele é muito difícil de não dar certo. Então, quando um futebol ele é implantado, ele tem que ser um projeto do coletivo. E não do Celso como futebol, do Rogério Presidente, eu futebol, do grupo da diretoria, dos meninos que estão lá, do treinador só. Não vai dar certo. O projeto tem que ser de todo mundo tem que pactuar disso. E foi isso que aconteceu. Ganhamos um vestiário muito em 2010, numa situação que era assim, todo mundo falava, e aonde a gente foi, que até eu fui para a primeira vez, o Congresso Brasileiro de Médicos do Futebol na CBF foi na Granja Comari. E foram os clubes da Série A e Série B. Formaram um grande quadradão lá com a mesinha. Imagina o orgulho, você tá lá e não está à sua frente. Asa, Arapiraca aí, Flamengo, São Paulo, tal. E aí, na época, o presidente, né, da comissão que tinha sido colocado era como é o nome dele mesmo, que foi do Flamengo e da seleção. Não, o Runco foi do Corinthians, né? Não, o Grava, o Runco. Aí o Runco olhou, aí passou a palavra para todo mundo, para se apresentar. Ele olhou pra mim, ainda lembro como hoje, saudosamente, 2010 isso. Ele olhou e disse, quem diria? Asa de Arapiraca. Isso pra mim e pra outros era uma ofensa, pra mim foi um orgulho. Porra, eu tô aqui no meio dos caras. A autoestima vai lá pra cima. Você é doido. Então, assim, é esse sonho que a gente tem que mostrar pra todo mundo. Então, quando chegou lá, o Asa era um elefante que subiu num... Eu cansei de ouvir isso, eu tive ódio dessa fala. Que subiu numa árvore. Ninguém sabe como subiu. Que vai cair, mas ninguém sabe como subiu. Não dá pra ficar lá em cima. E a gente passou 4 anos sem ter uma estrutura adequada. Passou 4 anos. Se a gente organizar essa estrutura, fizer a casa, o serviço bem feito, as coisas bem feitas, aí a gente estabiliza bem no local e vai dali pra frente. E ter a aceitabilidade de que, dependendo do nível que a gente consiga, a gente pode avançar, pode voltar, mas está estagnado naquele limite ali. Onde é o nosso lugar? É isso que a gente quer definir. Eu só digo a vocês, não é na Série D. Um time do tamanho do Asa não é na Série D. E não pode ser na Série D. Eu disse ontem aqui que o Asa não pode se contentar, em hipótese alguma, com... Aí eu consegui o calendário do ano. Não, isso é muito pouco pro Asa. Tem que avançar, a gente tem que avançar. E a gente só consegue isso se todo mundo nadar nisso. Com certeza. Primeira reunião com o jogador, a equipe, todo mundo. Gente, vocês acham que o nosso lugar é aqui, o de vocês é aqui? Não. Aonde é? A outra, então vamos pra outra. Muito agora, se você ficar com vaidade, você faz as coisas erradas, o outro não sei o que, o outro de biquinho, não vai. Acabou. Só vai se todo mundo
remar um pelo outro. Cansou, Exatamente. bicho, vai, descansa que eu vou remar por você. Aí a gente chega. Agora, se não tiver essa filosofia, pode ter o presidente que for, o diretor de futebol que for, o coach que for, o supervisor de futebol que for, o gerente, não vai dar certo. Não dá certo. Então tem que ter isso. E a gente tá vendo a história de vários clubes grandes, com elencos gigantescos, milionários, que tá apanhando, estão investindo tudo para não ser finalizado todo num campeonato o ano todo em uma competição. Muito bem. Viu? Doutor Celso, muito obrigado aqui, cara. Que papo Valeu, agradabilíssimo. obrigadão aí Que vocês. papo agradabilíssimo a gente Tamo teve aqui junto. com o senhor hoje. Ah, aqui. obrigado. O convite está estendido. A hora que o senhor quiser vir, as portas Vou botar. vão estar sempre abertas Pode aqui. deixar que assim que for Muito saindo, a obrigado gente vai pela vinda. mandando lá os nomes e vamos passar para vocês o que foi. Vem aqui, conversa. Quando ele estiver aqui também aberto, assim, vamos encaixando aí. Clevane, Muito com bem, sua doutor Celso permissão, Marcos, por favor. Nesse momento, na montagem do time do Asa, Ah. a bola é dele, a bola é sua, doutor. Valeu. Valeu, gente. Tamo Valeu junto. então, gente. Conversamos aqui com o doutor Celso Marcos, vice-presidente de futebol da Agremiação Esportiva Arapiraquense.